Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esse material para a gente estar dando uma olhada, né? Teologia sistemática, histórica e filosófica é uma introdução à teologia cristã de Alistair McGrath. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Então, pessoal, eu vim trazer esse material para a gente estar dando uma olhadinha. Eu já vi que tem alguns reviews desse material pelo YouTube, mas eu estou trazendo a informação sobre esse material que eu acho que é importante, que vai contribuir com algumas coisas aí para que os irmãos vejam a importância desse material no nosso tempo, né? É publicado pela editora Shed, né? E é um material assim muito rico em informação, né? Ele tem um viés um pouquinho diferente das teologias sistemáticas que a gente está habituado, né, a comprar e a estudar e tudo mais. Na minha opinião, esse material aqui ele veio para completar aquilo que a gente não tinha nas teologias sistemáticas, né? Ele veio para complementar aquilo que faltava nas teologias sistemáticas, porque as teologias sistemáticas convencionais que a gente tem, nem sempre elas vão tratar referente à história, né? E a questão ali filosófica da teologia, né? No decorrer dos períodos e tudo mais. Faltava uma obra assim, então quando a gente precisava ver alguma coisa relacionada a isso, a gente tinha que ir para outros materiais, muitas vezes individuais. A gente não tinha ali algo coletivo, né? E a editora Shed ela foi muito feliz em publicar uma obra com essa envergadura aqui, tá? O livro ele é uma capa brochura, não é capa dura. Eu sinceramente, apesar de achar a capa muito bonita, eu acho que ele deveria ter aí uma capa dura, mas isso é só uma opinião particular. Eu encapei, né, o livro por ser capa fina, brochura, fiquei com medo de estragar, né, no manuseio e tudo mais, e acabei encapando ele com plástico aqui, como vocês podem estar vendo. Isso ajuda bastante. Ele é um livro grosso, como vocês podem ver, ó, livro grosso. As folhas dele é uma folha, não chega a ser um papel reciclado, mas é uma folha um pouco grossa, não é tão amarelada. Eu achei muito boa a folha, eu achei muito boa a fonte do material e vale muito a pena aí você adquirir. Não é tão caro, por assim dizer, né? E ele traz aí um entendimento muito bom, e é isso que a gente vai estar vendo aqui agora, ok? Então vamos lá, abrindo aqui o livro, a gente tem aqui folha de rosto, né? Já vai ter aqui a ficha aqui catalográfica, né? Falando sobre a edição e tudo mais. Aqui vem o sumário, né? Ele vai dividir aqui. O que eu achei bem interessante é que o sumário dele, né? O índice dele é um índice bem detalhado. Você encontra tudo o que você deseja. Isso é muito bom, é muito importante. As editoras tinham que ter esse cuidado aqui também, porque é muito ruim você pegar um índice que só vem falando sobre o tópico e os subtópicos não aparecem. Então aqui foi muito bem resolvido, como vocês podem ver. Então aqui vai ter um sumário resumido, tá? Aqui a gente vai ter o sumário completo. Eu achei bem interessante. Se a pessoa tiver com muita pressa, ele vem aqui no resumido. Eu quero achar sobre, um exemplo, sobre a doutrina de Deus, já vai para 315, ele não precisa ficar vendo o subtópico. Se ele quiser ver sobre a doutrina de Deus, ele vem no sumário completo. Lá tem o tópico e embaixo os subtópicos. Você pode escolher. Eu achei uma sacada muito boa da editora sobre isso, né? Então vem o sumário completo.
os principais marcos e períodos e temas e personalidades da teologia cristã, período patrístico, né? Vai trazer aqui, muito importante isso. Depois ele vai vir a Idade Média e o Renascimento, todas as datas, isso também é muito importante. Assim você vai conseguindo assimilar quando que aconteceu e o ano, o próximo do ano ali que aconteceu e os assuntos que foram tratados naquele período, né? Isso é bem interessante, achei também muito bom isso. Os períodos da reforma e pós-reformas, de que ano a qual ano que foi, de 1500 a 1750. Tudo que aconteceu dentro desse período também, ó, não são poucas coisas, tá? A Idade Moderna, de 1750 até os dias atuais, o que aconteceu e como foi se dando essa questão da teologia. Fontes e métodos, né? Passo inicial e as preliminares, ele vai falar fontes da teologia. Ó. Conhecimento de Deus natural e revelado, filosofia e teologia, o início de um diálogo. O índice é grande, não é um índice pequeno, tá? Parte 3, a teologia cristã, doutrina de Deus, doutrina da Trindade. Olha a quantidade de subtópicos dentro de um tópico, né? E todas as páginas, né? Falando sobre aquelas questões ali, né? Não tem como você se perder, não tem como você deixar de pesquisar. É um livro bem feito, né? É um índice bem feito aqui pela editora. A doutrina da pessoa de Cristo, a história e a fé, uma nova agenda cristológica, a doutrina da salvação em Cristo, as doutrinas da natureza humana, do pecado e da graça, a doutrina da igreja, a doutrina dos sacramentos, o cristianismo e as religiões mundiais, bem interessante isso. As últimas coisas, a esperança cristã, tá? Aqui vem a lista de ilustrações que tem no livro, você pode achar aqui também, tem o índice, você pode localizar. E aí vem o prefácio, eu achei a letra boa, né? Uma fonte bem confortável para leitura. A editora foi muito feliz mesmo, né, em estar fazendo esse material. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diferencial desse material em relação a outras teologias sistemáticas. Qual que é o diferencial desse material? Bom, vamos lá. Quando a gente pega uma teologia sistemática e a gente vai abrir para falar sobre... vou pegar aqui o exemplo sobre a Trindade, tá certo? Então nós vamos pegar aqui sobre a Trindade. Eu vou usar como exemplo duas teologias sistemáticas, que eu acho que é bem acessível aí ao pessoal, talvez tenha ou não, enfim, mas você pode usar com outras teologias aí também, tá? Eu vou pegar essa teologia sistemática para a gente estar fazendo aqui uma comparação da importância dessa daqui e vou usar também a do Grudem para que as pessoas vejam que não é apenas uma linha de teologia sistemática, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, quando a gente vai abrir, a gente vai falar, por exemplo, eu vou pegar aqui a doutrina da Trindade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade. Como que essa daqui vai tratar a doutrina da Trindade e como essas teologias sistemáticas vão abordar essa questão da doutrina da Trindade, tá? Numa teologia sistemática normal, quando a gente abre ela e a gente vai sobre a questão da Trindade, vamos ver aqui, ó, Deus Trino, página 76, ok? Vamos lá para a página 76. Aqui, a doutrina da Trindade. Quando a gente vai para a parte da doutrina da Trindade, o que essas teologias sistemáticas convencionais que a gente está habituado vai trabalhar? Eles vão trabalhar a questão da Trindade dentro das Escrituras, né? Que é a sistematização dessa doutrina, e vai tentar elucidar toda essa questão com textos bíblicos, né? O entendimento ali sobre essas questões, tá? A doutrina definida. Então ele vai trabalhar essa questão aqui mais incisivamente
sem se preocupar muito com o contexto histórico, como surgiu, como aconteceu, o que levou a esse entendimento e tudo mais e tal. Então, ele vai trabalhar a teologia pura, certo? Essas teologias sistemáticas aqui vão trabalhar dessa forma. Eu vou pegar do Gruden também, para que vocês vejam que não foge tanto do tema, apesar de ser uma teologia muito boa. Deus em três pessoas, 165. A gente vai lá, 165. A gente vai ver aqui, ó, três pessoas, a Trindade. Então ele vai explicar, tá? A revelação parcial do Antigo Testamento, então ele vai trabalhar a questão da Trindade no Antigo Testamento. Isso a teologia sistemática convencional, tá? Ele vai falar sobre a importância dessa questão da Trindade, né, o nome de Deus, tá, essas coisas, como era entendido no Antigo Testamento, que o Novo Testamento apontava para a Trindade, tudo mais e tal, a revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento, as declarações que resumem o ensino bíblico, as três pessoas, tá? Cada pessoa é plenamente Deus. Então, ele vai trabalhar essas questões. Qual é o diferencial dessa teologia sistemática? Por que essa teologia sistemática ela é importante e o diferencial dela dessas outras teologias sistemáticas? Quando a gente vai ver aqui sobre a questão da Trindade, Doutrina da Trindade, 373. Vamos lá para a página 373. Ele vai trabalhar aqui, ó, a doutrina da Trindade, tá? Aí ele vai trabalhar os fundamentos bíblicos da Trindade, que geralmente é o que as outras teologias sistemáticas vão trabalhar, tá? O fundamento bíblico da Trindade. Então eles vão pegar todos os textos que fazem alusão, menção, ou que apontam, ou que indicam, ou que demonstra que realmente existe uma Trindade, tá? Só que ele não vai parar por aqui, ele vai trazer aqui os tópicos, os textos, e depois ele vai trabalhar aqui, ó, o desenvolvimento histórico da doutrina e dos termos. Então ele vai trazer aqui o fundo histórico que se chegou a esse entendimento. Então ele vai falar aqui, né, da terminologia aplicável da doutrina da Trindade. Ele vai falar aqui sobre ele vai falar assim, ó, podemos alegar que Tertuliano foi o teólogo responsável pelo desenvolvimento da terminologia característica da Trindade, de acordo com certas análises. Ele foi responsável pela criação de 500 novos substantivos, 284 novos adjetivos e 161 novos verbos na língua latina. Felizmente nem todos parecem ter sido incorporados. E aí ele vai trazer essas questões, né? Trinitas, né? Foi Tertuliano que criou a palavra Trindade. Olha que interessante, foi Tertuliano. Às vezes a gente nem sabe quem criou essa palavra, a gente nem sabe quem é o autor disso, quem desenvolveu isso, esse termo, né, que a gente utiliza. E aqui ele vai trazer em outros termos também. Então é bem interessante. Aí ele vai falar o desenvolvimento histórico da doutrina e as ideias, como que se deu esse desenvolvimento histórico dessa doutrina, né? E a ideia no período, né, da fé cristã. Vai trazer aqui alguns mapinhas, né, ilustrações sobre a questão. A propiciação, duas heresias referentes à Trindade. Então ele vai trazer essas duas questões e vai trabalhar essas questões, né? A Trindade, 6 modelos, né? Ele vai trazer também. Augustinho de Hipona, falando sobre a Trindade, tá? Então, vocês vejam aqui a importância, o Karl Barth, Karl Rahner, acho que é isso, Robert Jenson, John Macquarie, e por aí vai, ó. A controvérsia Filioque, então vai trabalhar aqui essa questão. Então veja que aqui, aí depois no final ele vai ter questões do capítulo 10, ele vai trazer aqui algumas questões, leitura complementar, caso alguém queira se aprofundar sobre o assunto, e depois as citações, né, a bibliografia no caso.
e por aí vem. A doutrina é a pessoa de Cristo, então ele vai trabalhar sempre esse método. Isso eu achei bem interessante, né? Lugar de Jesus na teologia cristã, Jesus Cristo é o ponto de partida histórico para o cristianismo, né? Como que surgiu, como que se deu. Então, essa teologia sistemática aqui, ela veio para suprir esse campo que estava faltando. Veio para suprir esse ponto que estava faltando, que às vezes onde eu vou arrumar um livro ou um material que vai trabalhar todos esses pontos e essas questões? Não tinha, você tinha que recorrer a vários e vários materiais para conseguir ter essas informações. E hoje você tem essa informação nessa teologia sistemática aqui. Outro ponto que eu quero destacar e dar os parabéns à editora, né, e até o autor, é que ele vai trabalhar essas questões, e quando entra aqui na parte sobre soteriologia, deixa eu ver se eu acho que eu vou abrir aqui para você estar dando uma olhada. Aqui. Aí ele vai tratar aqui sobre as doutrinas da natureza humana, o pecado e a graça. Ele vai tratar sobre essas questões, então ele vai trazer ele vai fazer o levantamento de como que foi essas doutrinas do pecado e da graça e o tempo que aconteceu isso, né? Então ele vai fazer aqui a doutrina da justificação pela fé, né? Conceitos da graça e mérito e tudo mais, doutrina da predestinação, então ele vai trazer sobre o pensamento de Agostinho, de Hipona, sobre a questão, João Calvino, a ortodoxia reformada, o arminianismo, Karl Barth, predestinação e economia e a tese de Weber, né? E aqui vem. E aí eu vi aqui o arminianismo. E eu falei, eu vou ler, porque geralmente, eu não sei se vocês compartilham do mesmo pensamento, há muita distorção quando alguém vai escrever sobre o arminianismo, quando alguém vai escrever sobre o calvinismo, quando a pessoa não crê naquela determinada visão. E às vezes eles acabam distorcendo, em vez de eles colocarem o texto que fala sobre aquela questão, eles colocam a sua própria interpretação dizendo que ou o calvinismo ou o arminianismo fala daquela forma, quando não é o que o calvinismo e o arminianismo, né, os autores ali, escreveram sobre aquela questão, mas sobre a interpretação do autor. E isso não é justo, isso não é correto. Você fazer uma interpretação é um direito que você tem. Agora, você escrever a sua interpretação e dizer que algum autor calvinista ou algum autor arminiano escreveu ou pensa daquela forma, isso é um erro. Isso daí não é correto. E eu fui ler o que eles falavam aqui sobre o arminianismo, que é na página 535. E eu achei assim bem interessante que o arminianismo, ele não vai trabalhar tanto essa questão, podem ver que é pouco, tá? Mas esse pouco aqui eu achei interessante, por quê? Porque eles foram honestos com a questão do arminianismo aqui. Apesar da editora não ser arminiana, eles foram honestos, né? Por quê? Porque eles colocaram a citação dos remonstrantes de 1610, os remonstrantes de coração, sobre essa questão, e ele foi bem honesto sobre o entendimento do arminianismo. Aí se você concorda ou você não concorda, é um ponto a ser debatido, mas a escrita não foi distorcida, mas foi colocada conforme os escritores da remonstrância e o arminianismo crê. Isso eu achei um ponto positivo, foi bem legal da editora. Então ele vai falar que o arminianismo, né, o arminianismo recebeu esse nome pela razão de Jacó Arminius, né, quando ele nasceu e morreu, que reagiu contra as doutrinas reformadas da redenção particular. Para ele, Cristo havia morrido por todos, não apenas pelos eleitos. Essa perspectiva recebeu apoio nos círculos reformados holandeses, né? Então, às vezes algumas pessoas falam assim, não teve apoio reformado sobre essa questão. É mentira, lógico que teve, né? Todos eles eram reformados naquela época, né? Vinha da linha reformada, né? Da reforma, né? Em consequência, o Sínodo de Dort é que ele vai levantar essa questão, levando à publicação do Manifesto da Remonstrância de 1610. Essa declaração afirmava o caráter e o alcance universal da obra de Cristo. Daí ele vai citar aqui o que os remonstrantes escreveram, que Deus, por meio de um eterno e imutável decreto em Cristo,
antes da existência do mundo, determinou-se a eleger para a vida eterna dentro da raça humana pecadora e caída todos aqueles que, por meio da graça de Deus, ou seja, a graça ela vem antes de qualquer redenção, tá? Creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e na obediência. Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos os seres humanos, obtendo desta forma, pela sua morte e a cruz, a reconciliação e o perdão para todos, de tal maneira, entretanto, que apenas aqueles que são fiéis realmente desfrutam disso. Ou seja, não é uma salvação como muitos alegam, que diz que todos vão ser salvos de alguma forma ou de outra. Não. Aqui o texto deixa bem claro como se dá essa questão. Eu achei bem interessante porque ele colocou exatamente conforme a remonstrância fala. Ele não tentou nem puxar para um entendimento nem para o outro. Só colocou ali e ponto final. E aí ele vai dizer, a ideia da predestinação é assim mantida, entretanto, o seu referencial é radicalmente alterado, enquanto o Sínodo de Dort entendia que a predestinação como uma questão individual, os arminianos entenderam-na de forma coletiva. Deus havia predestinado que um grupo específico de pessoas seria salvo, isto é, aqueles que creem em Jesus Cristo. Pela fé, os indivíduos cumprem a condição predestinada da salvação. Então eu achei bem interessante isso, porque isso mostra que os arminianos crêem na predestinação. A única coisa é a diferença que o calvinismo crê como uma predestinação, mas os arminianos também crêem. Então, ou seja, aqui ele está dizendo que os arminianos crêem na predestinação, mas de forma diferente dos calvinistas. Eu achei isso sensacional, apesar dele não se aprofundar nessa questão, e até entendo, mas ele traz essa questão. E aí ele vai dizer que o arminianismo logo alcançou uma posição relevante no meio, no meio evangelismo no século XVIII, apesar das perspectivas mais calvinistas, né? E as ideias arminianas foram vigorosamente afirmadas no meio metodistas por Charles Wesley. Por exemplo, o seu hino, tal, ele vai falar aqui e tudo mais. Vai colocar o hino aqui dele e vai fazer aqui uma consideração e aqui ele já entra em Calbar. Tá falando sobre essa questão da eleição. Mas eu achei muito honesto da parte da editora e da parte do autor colocar, ainda que não seja um conteúdo tão grande, mas de uma forma tão honesta e honrosa, né? Então, parabéns aí à editora, que não precisou distorcer absolutamente nada, não precisou inventar alguma coisa ou colocar o que pensa sobre a questão com uma visão, com uma ótica calvinista, mas colocou exatamente como um arminiano pensa e entende essa questão e manteve aqui o ponto central, sem precisar denegrir o arminianismo para dizer que crê no calvinismo, certo? Então isso é uma forma honesta de se fazer as coisas, né? Então eu achei bem interessante, parabéns aí para a editora. E fica a dica, esse é um material que se você não tem na sua residência, eu aconselho você estar comprando, lendo e estudando, porque ele vai trazer um conceito histórico, além de sistematizar um pouco essas questões. Lógico que ele não vai trabalhar essa questão sistemática igual essas teologias sistemáticas aqui, convencionais, que a gente está acostumado, porque não é o viés dela sistematizar essa doutrina tão profundamente como essas outras teologias sistemáticas fazem, mas ela vai trazer o conceito teológico dessas doutrinas e a parte histórica e filosófica desses conceitos. Então fica aí a dica aí do canal. Se você não faz parte, se inscreva no nosso canal e fique atento aí com os sininhos para as notificações. Espero que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus com esses materiais, que é muito bom e importante para nós, para o nosso crescimento espiritual. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.